Olá, meus pestos de rúcula. Tava bom, mas amargou de um dia pro outro. Sim, porque ficou aberto na geladeira. É. Eu acho que em algum momento a gente fez alguma reação térmica com aquela tampa de plástico da Tupperware. E aí a Tupperware é de metal, né? O metal não estica tanto e diminui tanto. Então a tampa é um pouquinho menor agora que ele, então ele não fecha. Metal contra as nuvens. Exato, essa bela canção. Olha, hoje eu queria dizer que eu tô bem puto com a tecnologia. Conta. Porque agora no final do expediente, né? Tava terminando de montar uma apresentação, tava naquele momento em que você escolhe lindas imagens para ilustrar o PPT, né? Uhum. Ó, só porque eu falei, Da né? tecnologia. Da tecnologia, o meu Windows tá querendo reiniciar. Bill Gates te ouviu. Escolha um horário. Nunca. Pronto. Enfim. E aí, baixei os JPEGs e tal, e aí os JPEGs não abriam. Dava falha de registro. Não lembro exatamente qual que era a mensagem. E aí eu fiquei puto, né? Já era 7h30 da noite. Falei, segunda-feira eu termino isso, não é pra entregar hoje mesmo. Sim. E, enfim. E aí fui tentar resolver, né? O que era o problema. E aí deu um pau naquele app nativo de visualização de foto do Windows, que por sinal já é horroroso, né? Dependendo do tamanho do arquivo, ele leva segundos para abrir. Segundos, quem dera, às vezes leva minutos mesmo. E aí, enfim, coloquei o Windows para atualizar, porque pensei, talvez, até sugestão do Telo, na verdade, talvez isso resolva. Mas aí tava levando horas para baixar a atualização do Windows, né? Inclusive acabou de baixar agora, acabou de chegar aqui a notificação perguntando se quer instalar e reiniciar. E, enfim, aí eu acabei entrando lá naquela Microsoft Store e vi que tinha lá os aplicativos pendentes de atualização. Um deles era esse de foto, e aí atualizei e resolveu. Foi menos traumático do que eu imaginava, mas o que eu fico puto do Windows é justamente isso, é esses pequenos paus que acontecem. Às vezes são coisas super pequenas, mas e às vezes é muito fácil de resolver, como no fim das contas eu acabei resolvendo de uma forma fácil, mas se não resolvesse, muito provavelmente eu ia baixar um aplicativo de visualização de foto e colocar ele como padrão e esquecer dessa bosta. Mas tem coisas que são absurdas, tipo, eu tenho esse computador faz 5 meses, 4 meses. Talvez 5, por aí. Acho que menos até. E aí o Bluetooth simplesmente parou de funcionar. Eu tinha um mouse Bluetooth belíssimo, uma delícia de usar, super ergonômico. E aí o mouse parou de funcionar, achei que era a pilha, e aí muito rapidamente descobri que o problema não era a pilha, e sim o Bluetooth. E não era um problema do mouse, porque a minha caixinha de som Bluetooth também não conecta. Eu fucei todos os fóruns possíveis, todos os sites, tudo que existe de ambiente na internet onde você possa buscar informação, YouTube, eu fui atrás. Várias formas de tentar resolver, e eu tentei todas as formas possíveis. Chegou uma hora que todas essas formas estavam se repetindo, né, e nada resolvia. Aí eu entrei em contato com a fabricante do computador, né, na assistência técnica. A menina pediu para eu realizar alguns procedimentos, e muitos deles eram exatamente os que eu já tinha feito inúmeras vezes. E não resolveu. Ela queria que eu mandasse para assistência técnica, só que assim, eu não posso ficar sem computador para trabalhar, né? Eu não tenho essa opção. Sim. Então, continuo usando meu bom e velho mouse USB, enfim. Como um Neandertal, você voltou à vida dos fios. E me virando com o alto-falante do computador, né? Quando a gente tem aula de espanhol é um horror, porque a gente mal escuta a nossa professora, porque... Convenhamos, né? Tá para nascer um notebook que tenha alto-falantes que sejam bons. Eu não conheço nenhum. É muito difícil. Os do Mac são um pouquinho melhor, mas alto-falante de notebook realmente não é o ponto do notebook mesmo. Mas assim, falando essa coisa de tecnologia, eu odeio tecnologia no geral,
Porque a tecnologia me odeia, né? Eu falei do meu problema aí com a plaquinha de vídeo, que ainda não tive tempo de testar. Mas nossa, de vez em quando eu tenho uns problemas que acontecem comigo, assim, com computador e essas coisas, que eu nem contei isso, mas quando eu fiz a Game Jam lá do trabalho, eu tive um problema que na Unity, quando você tá no editor da Unity, você tem como dar play e ver a cena. Normal, bacana, comum, sempre acontece. Aí, tô lá eu todo feliz, querendo dar play na cena para eu poder ver o que estava acontecendo, né? Eu tinha movido uns objetos, queria ver se a posição dos objetos estava boa. Dou play no negócio, trava a minha Unity completamente, congela, e depois aparece uma mensagem de erro. Nossa. E a Unity fecha na minha cara. Eu falei, ok, vamos ver o que está acontecendo. Abri de novo. Aí vi que tinha uma mensagem de erro. Mensagem de erro na linha de código blá 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 blá. Acho que era 138, sei lá, uma coisa assim. Tá bom. Aí mandei pro dev que tava fazendo comigo, né, o desenvolvedor. Falei, você que entende de código, vê o que tá acontecendo, pelo amor de Deus. Aí ele foi olhar no código. E a linha de código dizia que não tinha encontrado problema. Então o erro era que ele não tinha encontrado um problema, mas fechou mesmo assim. Gente. Falei, bacana. E aí não dava certo. Então toda vez que eu queria ver a cena, eu tinha que fazer uma build, que é tipo fazer um jogo, entre muitas aspas, fazer um executável pra eu ver como é que tava, pra mover um negócio 2 centímetros pro lado. Que ódio que me deu aquilo. Que ó. E eu sempre tenho essas coisas. Esse aplicativo meu de fotos também do Windows no meu computador ficou um tempão sem conseguir abrir. Eu tentava atualizar, não ia. Eu tentava fazer o caralho que fosse. Eu cheguei a colocar o Chrome como programa padrão de abertura de fotos. E aí um dia, do nada, ele voltou a funcionar. Acho que um dia, tipo, sem querer, eu cliquei numa foto pra poder abrir com ele, sabe? Uma coisa assim, tipo, eu cliquei num arquivo, que era um arquivo de imagem, que não é um arquivo não muito comum. Então, quando eu cliquei, ele me perguntou onde eu queria abrir. E aí, no automático, eu coloquei no Fotos e aí ele abriu. E aí eu testei com outras e todas estavam abrindo. Eu falei, ok, bacana. É muito louco essas coisas. As pessoas falam, né? Tipo, porque macOS é muito melhor que o Windows e que não sei o quê. Assim, eu sinceramente eu acho que não. Eu acho que os dois sistemas operacionais são bons e os dois têm seus problemas. E todos têm vantagens e desvantagens. Eu acho que a grande desvantagem do Windows é esses bugs bizarros que aparecem do nada. Mas sabe por que isso acontece? Porque assim, o Mac, tipo, sei lá, eles lançam o macOS Montanha Dourada. E aí o Montanha Dourada, ele tem que funcionar em 20 computadores diferentes. 20 configurações de computador diferentes. O Windows lança uma atualização do Windows 10, tem que funcionar desde o PC da Xuxa até o server farm da puta que pariu, sabe? Então vai acabar tendo um problema aqui ou ali. Tipo, alguma placa não vai ser compatível, algum componente que você tem no seu computador não vai ser compatível com alguma linha de código em algum lugar e vai dar algum problema. Tipo o meu Bluetooth, por exemplo. Exato. Porque a gente viu que não é um problema físico do seu Bluetooth, né? Porque ele aparece. Tipo, se você procurar o Bluetooth, ele acha. Ele só não conecta. Então é um problema de software. Então vai saber o que é. Exatamente. A única coisa que eu sinto falta, porque assim, eu tô com esse computador Windows, computador pessoal, como eu falei há pouco tempo, e eu ainda tenho o Mac, né, que eu usava como computador pessoal até então, e que eu aposentei ele. Ele tá semi-aposentado, né? Eu uso ele para muito pouca coisa, porque ele tá muito velhinho. Esse meu MacBook, ele tem 9 anos, é um MacBook 2011. Sim. E assim, ele... 9 não, né? Quase 10. 9 anos. Ele vai fazer 10 anos ano que vem. 9 é quase 10. O que eu tô dizendo é que falta pouco tempo pra ele fazer aniversário. Na verdade, falta mais de um ano, porque eu comprei ele em dezembro de 2011. Entendi.
E, enfim, mas ele foi guerreirinho, ele serviu muito bem pra. E olha que a gente que eu usava ele pra fazer coisas pesadas, né? Tipo, pra produzir música, pra fazer podcast, pra transmitir, né? O The Library is Open. E a decisão foi justamente porque primeiro que eu precisava de um computador para usar para o trabalho também. E aí ele realmente não ia aguentar mais uma tarefa, né? E também porque ele estava começando a deixar a gente na mão. Tipo, teve pelo menos uns 2 episódios do The Libraries Open que a gente teve problemas de transmissão. Sim. Que eram problemas do computador. Sim. Né? Mas, enfim, eu acabei. O foda é isso, né? Tipo, se eu realmente tivesse possibilidade, eu teria facilmente comprado um outro Mac. Mas eu comprei esse PC com Windows, com uma configuração muito boa. Que, sei lá, se eu fosse comprar um Mac com a mesma configuração desse PC, eu ia pagar pelo menos 4 vezes mais do que eu paguei no PC. Sim. Pelo menos isso. Não dá pra comprar coisa da Apple no Brasil. Eu fico chocado com as pessoas que compram iPhone, que trocam Nem lá fora, né? Que trocam de iPhone assim facilmente, porque nem lá fora, porque gente, assim, tudo bem que aqui chega um absurdo, mas tipo, um iPhone novo que lança é tipo $800. Gente, $800 é muito dinheiro. É muito dinheiro. É uma grana. É dinheiro num ponto que não faz nem sentido você dar no celular, sabe? Então, até lá fora é caro, mas aqui realmente é de outro universo, assim. Não tem nem como. Rodrigo vive tentando me convencer a comprar um Mac desde que a gente começou a namorar. É porque acho que naquela época era um pouco menos absurdo, né? Mas sempre foi muito absurdo. Hoje, sei lá, um MacBook Air, que, enfim, né, ele não para tarefas pesadas que a gente faz, você mexe com design gráfico, eu mexo com áudio. Eu não sei se um MacBook Air dá conta. Eu também acho que não. Porque eu preciso fazer, não. E um MacBook Air, acho que um MacBook Air novo, né? Acho que o mais barato é o quê? 10, 12 mil? Sim. E um MacBook Pro vai dos 16 para os 20 mil, porque eu fui pesquisar, né, e o primeiro preço que eu vi eu já falei, não vai rolar. Não vai rolar. Mas assim, eu durante muito tempo eu trabalhava nos dois ao mesmo tempo, né, porque eu trabalhava em casa fazendo freela no Windows e no trabalho eu trabalhava com Mac. E eu... no meu caso era o contrário, né? Em casa eu usava Mac e basicamente, tirando uma agência ou outra que tinha Mac, todos os lugares onde eu trabalhava era sempre Windows. Sim. E é bizarro, porque assim, tipo assim, eu não... Sinceramente, tirando aquelas vezes, né? Quero apertar o Alt e você vai apertar a janelinha do Windows. Quer dizer, quero apertar o Command e aperta a janelinha do Windows. Essas coisas assim, sabe? De realmente, porque a interface é diferente. A única coisa que eu sinto muita falta do Mac é a pré-visualização de imagem com a barra de espaço. Aham. Porque, como eu trabalho com arquivo pesado, tipo, sei lá, eu recebi um monte de PSDs para fazer um monte de arquivos para um trabalho. Uhum. Eu quero só saber se aquele ali tá pronto ou não. Uhum. Eu quero só ver como é que ele tá. Só que o arquivo tem 2 GB. Eu clico para abrir, ele vai demorar um bom tempo para abrir. No Mac tem essa pré-visualização, que você só dá ali um pô, ele mostra tudo bonitinho. O Windows tem pré-visualização ali nos ícones, mas não tem de PSD nem de Illustrator. Então, o que eu gosto do Mac é a estabilidade, né? Como eu disse, né? E o meu, ele funcionou super bem por muito tempo, então tem a questão da durabilidade também, apesar de geralmente as coisas da Apple ficarem obsoletas muito rápido, né? Esse foi um computador que durou 10 anos e durou muito bem. Nossa, eu abusei muito dele e ele sempre foi muito estável. Agora que ele começou a dar sinais de cansaço, né? Mas eu tive que fazer algumas coisas para garantir uma performance boa. Eu aumentei memória, eu parei de atualizar o OS no El Capitan. Já teve pelo menos umas 4 novas versões de OS depois dessa. Mas era tudo para deixar ele realmente funcionando o mais leve possível. Assim. Eu sempre otimizava ele muito bem. Assim.
E o Windows, ele, com o tempo, ele começa a ficar pesado, né? Ele começa a dar uma lentidão, Sim. começa a dar uma travada nas coisas, não importa o quanto você otimiza ele bem. Enfim, acho que faz parte, né? Acho que eu sinto falta disso do Mac. Mas o Windows tem umas vantagens maravilhosas. Tipo, pra gente, por exemplo, que faz. Tipo pirataria. Tipo. Não, esse é um grande detalhe. Por exemplo, no meu caso, né, que uso o computador muito também para fazer gravação de podcast, produção de áudio, o Windows tem uma infinidade de opções gratuitas para esse tipo de coisa. Uhum. Agora, nesse momento, por exemplo, a gente está usando o Voicemeeter para fazer essa gravação, que é um programa maravilhoso, assim, é um programa incrível para todas as necessidades que você tenha de fazer roteamento de áudio, usar canais diferentes. Então é um software que a gente usa para captar os áudios dos nossos microfones, usando, né, uma interface de áudio externa. A gente capta o que vem de som do Hangouts, né, que é o que a gente usa para gravar os nossos podcasts. Então, para o áudio do Cairo, do Roba, enfim, eu consigo captar pelo Voicemeeter, aquela soundboard irritante que eu uso no The Libraries Open, as trilhas de fundo do The Libraries Open, você consegue ajustar tudo direitinho em canais separados pelo Voicemeeter. Se precisar mutar um ou mutar o outro, ou desabilitar o retorno para uma pessoa só específica, enfim. É fantástico, é maravilhoso. E no Mac, a única opção que eu encontrei que era bem similar, que atendia bem nesse sentido, era o Loopback, que eu usava craqueado, porque, enfim, esse tipo de coisa grátis no Mac não tem, você não acha. E uma licença do Loopback era tipo $200. No Windows, para quem trabalha com produção, tanto de música quanto de podcast, né, tem uma infinidade de opções de plugins gratuitos, de plugins de produção, tipo compressão, limiter, equalizador, outras ferramentas do tipo, e plugin de efeito, e plugin de instrumento virtual. Você acha muita coisa de graça para Windows e muita coisa boa. Para Mac é muito mais difícil. Muito mais difícil achar esse tipo de coisa grátis, assim, que seja bom. Sim. Então, enfim, vantagens e desvantagens, é isso. Mac é muito fechado, né? Acaba que, tipo, porque é meio que é um ciclo que se alimenta, porque assim, eles são muito fechados com colocar coisas dentro do sistema deles. E isso faz com que cada vez menos pessoas tenham interesse de começar a desenvolver uma coisa pro sistema deles, porque elas não sabem se vão ser aprovadas. Tipo assim, eu não sei se... Por que tem 1 bilhão de jogos no Android e tem menos no iOS? Não porque do tipo, o Android aceita qualquer coisa. Em parte, sim, eles são muito mais abertos. Só que o lance muitas pessoas não vão perder um tempo do caralho pra fazer pra uma plataforma específica sem nem saber se a Apple vai aceitar. Então faz pro Android. Se rolar, faz pro iOS. Sim. Porque não tem como você garantir que a Apple vai ser legal com você, né? Então. Tem isso. E fora o fato também que, enfim, precisa... Se você realmente quer ser um usuário de Mac e ter só programas legais, originais, você tem que gastar uma grana ali, né? O meu Mac, eu não tenho vergonha de dizer que no meu Mac tem bastante coisa ali craqueada. Tem muita coisa não, tem uns 2 ou 3 programinhas de áudio que eu tenho no Mac, que eu uso máquina virtual do Windows, porque não existe versão daquele app para Mac, então eu instalei uma máquina virtual do Windows e uso eles por meio disso. E nesse computador que eu tô agora, eu não tive até agora nenhuma necessidade de instalar nada craqueado. Tudo que eu instalei até agora é grátis. Eu só preciso realmente pagar. A única coisa que eu vou pagar, a licença eu pago com gosto,
é o Reaper, que é a DAW que eu uso também para gravar algumas coisas de podcast, mas principalmente para trabalhar música, que é simplesmente maravilhoso. Eu instalei. Primeiro você pode baixar uma versão gratuita que dura 60 dias, só que depois desses 60 dias ele continua funcionando mesmo assim. Ele só fica te mostrando alertas que você precisa adicionar uma licença. Mas ele não para de funcionar, ele não impõe limitações. Você continua usando ele de boa se você quiser. Mas, na verdade, ele custa $60 e é um valor que eu pago com gosto, porque Mas é é muito $60 foda. mensal? Não, é $60 a licença. Ah, tá. Vale bastante a pena. Super, porque ele é maravilhoso. Vale bastante a pena. Tem muita coisa, tipo, a Unity mesmo tem isso, né? Do tipo, ela é de graça até você começar a ganhar dinheiro com ela. E não é pouco dinheiro. Tipo, você tem até um teto. Depois que você passa desse teto, aí você começa a pagar ela. Mas Olha até só. esse teto você não paga. Você baixa, tem, tipo, no site deles tem um monte de curso pra você aprender a fazer um monte de coisa. Eu, por exemplo, agora peguei um curso pra aprender a fazer shader. Que é tipo não sei explicar shader. É tipo a forma como o jogo vai interpretar a luz naquele objeto. Ok. É basicamente isso. É um pouco mais complexo que isso, mas é basicamente isso. E eu tô aprendendo, assim. E tem um monte de coisa na Unity de graça, assim. Tipo, Olha pra você só. aprender curso. É bem, bem interessante esse lado. Mas eu sempre tive meio azar. Assim, daí eu falei, eu não sou muito adepto à tecnologia. E eu sempre tive muito azar com coisa de tecnologia. Porque as coisas... Parece que o Oriel que trabalhava comigo tinha uma coisa que ele falava sempre. Que é que, tipo, a mão dele é ácida pra coisa de tecnologia. Ele destruía todos os computadores dele. Tudo o celular dele, o Oriel, tipo, ele trocava de celular de 3 em 3 meses. Porque ele simplesmente dissolvia o telefone. O telefone parava de funcionar. Um telefone novo, em 3 meses, estava horrível. Eu falei, o que você tá fazendo? Tipo, como que você consegue fazer isso? Eu sou meio que isso, mas um pouco menos. Celular é uma coisa que, pra mim, geralmente dura 3 anos, por aí, assim. Pra mim também. Eu tô bem chateado com o meu, né? Desde que eu comprei ele. Porque, nossa, coisas de tecnologia, né? Eu tenho uma cabeça de cavalo enterrada pra mim em algum lugar aí. Que foi, comprei o celular novinho, tava todo feliz, todo satisfeito. Ai, nossa, felicidade, comprei o celular. Estou eu no ponto de Ons, esperando um ônibus para ir pro trabalho. Meu celular, eu vou colocar meu celular na jaqueta, né, no bolso da jaqueta. Ele não entra no bolso da jaqueta, cai no chão e a tela trinca inteira. E você tinha comprado ele há semanas, né? Tipo, tinha 2 semanas que eu tinha comprado ele. Aham. E aí o meu dia acabou. Era 9 horas da manhã, o meu dia acabou. Meu dia foi horrível. São 9 horas da manhã. Saudades, Inês. Aí, tipo, beleza, eu falei com o Rodrigo. Eu falei, não, eu vou tentar trocar, né? Vou na Santa Ifigênia tentar trocar. Aí fui na Santa Ifigênia. Fui dessas lojas, entre 1 bilhão de aspas, especializadas. Falei, olha, queria trocar o vidro, porque a tela tava funcionando normal. Aham. Era só o vidro. Falei, eu queria trocar o vidro. Então, esse celular seu não tem como trocar o vidro só. Porque quando a gente tirar o vidro, vai estragar a tela. Aham. Eu falei, ok. Quanto que custa o vidro e a tela? Custa X. Falei, tá. E esse X era tipo 20% do valor que você pagou no celular, né? Aí eu falei, ok, vai, vamos ver. Mas eu falei, quero a tela original e tudo mais. Aí, beleza, trocaram, aí voltei lá um dia, né, pra poder pegar o telefone. E aí ele vem cheio de gominha, né, pra poder ficar grudado as coisas, colado. Ligo o telefone quando a gente chega em casa, porque eles pedem, muito estrategicamente, pra você não tirar as gominhas e não ligar o celular até você chegar em casa, porque ele precisa ficar um tempo colado. Quando eu liguei o telefone, não era a minha tela. Eu sou o designer, não adianta você me falar que aquelas cores daquele display são as mesmas cores que estavam no meu display anteriormente, porque não eram.
Aham. O rosa não era aquele, Não, é o assim. verde não era aquele, o amarelo não era aquele. E até eu, que não tenho essa coisa, conseguia perceber que Sim. não eram as mesmas cores. Aí voltei na loja enfurecido, de ódio. Eu falei, olha, essa tela... Nossa, a gente fez um barraco Nossa, naquela eu loja, fiz um né? barraco naquela loja. Deve ter uma foto minha, assim, na persona não grata. Que eu falei, olha, vocês vão trocar isso aqui, eu não quero nem saber. Ah, mas aí você vai ter que pagar não sei quanto. Eu falei, não, eu não vou pagar nada. Eu tenho aqui uma nota sua falando que você vai trocar o vidro e a tela por uma tela original por X reais. Esta tela não é original. Claramente não é original. Então, você vai me dar uma tela original agora e vai ser sem serviço e vai ser rápido. Aham. Fiz um escândalo. Aí, o negócio que ia demorar uma semana, que demorou uma semana da outra vez, foi feito em 3 horas. Sim. A gente foi almoçar, voltou, tava pronto. Aí a moça, então a mesma coisa da gominha. Eu falei, não, pode deixar, eu vou ligar com a gominha mesmo. Liguei, tirando as gominhas. Liguei, aí tô lá mexendo na frente dela. Aí eu falei, ó, está funcionando. E realmente estava funcionando. Sim. Só que, depois que já estava em casa, com calma, né? E você vai mexendo nas coisas E efetivamente. foi no mesmo dia ou foi dias depois? Foi dias depois, porque é uma coisa muito específica, que é a linha, é uma linha tipo, sei lá, é uma linha pequena, deve ser uma linha de 3 pixels, 4 pixels, que fica exatamente no centro da tela, no centro geográfico da tela, não funciona o touch. É exatamente nesse ponto, essa linha inteira não funciona. Isso já me deu muito ódio, porque, por exemplo, durante muitos anos, eu não conseguia... Eu tinha conta no Nubank, mas eu não conseguia entrar na minha conta do Nubank, porque eu precisava pedir um número de segurança. E o meu número de segurança, o botão para clicar no número de segurança, ficava exatamente nessa faixa. Mas aí tinha aquele negócio, né, do Android de dividir Então, a tela em aí duas. Não, então, o lance do negócio de virar não funciona em todos os aplicativos. Não de virar de vertical para horizontal. É aquele negócio do Nubank, a louca. Do Android que você divide a tela em dois, fica um aplicativo Sim. em cima do outro. Eu fiz isso, aí funcionou, mas uma outra coisa também que deu pra fazer e eu acabei fazendo como padrão é ou você diminuir o tamanho da fonte padrão do sistema boa. ou aumentar, porque aí o espaço do botão vai aumentar junto. Boa. Então eu tinha espaço. Mas não é o tipo de coisa que você deveria se preocupar em fazer, né? Com um telefone de 2 semanas. Agora, sabe por que foi isso? Sabe por que deu esse problema? Porque você tirou as gominhas antes. A louca. Uhum, foi exatamente por isso. Mas, nossa, sério, falando agora de celular, celular realmente é uma coisa que eu não invisto dinheiro. Porque celular não dura, gente. É uma Celular coisa que eu não aprendi, dura. eu tenho que parar de investir. Apesar de que, assim, eu nunca fui uma pessoa que gastou muito em celular. Não, você nunca comprou celulares de última geração. Não, até porque eu sempre tive uma regra pra mim mesmo. Eu tenho 2 regras financeiras. Risos. A primeira é com tênis. Mesmo que eu ame, mesmo que eu ache o tênis mais lindo da face da terra, eu nunca gasto mais de R$200 com nenhum tênis. Nossa, eu não gosto de gastar nem mais de 100. Ah, não, mas alguns tênis eu acho que vale a pena. Por isso que eu só ia na galeria e comprava aqueles Mad Hat falsificado de R$80. Não, eu sempre. Então, mas o lance meu sempre foi. A maioria dos meus tênis sempre foi desses. O lance é aquela coisa que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a gastar melhor o dinheiro. Um tênis daqueles durava 3 meses, porque eu andava horrores. Tem isso. Aí agora, tipo, sei lá, eu compro um tênisinho de uns 120, R$150, ele dura o quê? 1 ano, sabe? Tipo, ainda mais agora que a gente tá na quarentena, pô, tem tênis meu que tá novo, basicamente, Sim. que eu comprei em no começo de 2019, sabe? Tipo, o tênis tá de boaça ainda. Então, tipo, eu tenho essa regra pra mim, primeira regra do tênis, nunca gastar mais de R$200 no Eu tenho o tênis que eu comprei pra começar a trabalhar e nunca usei, porque eu nunca fui pro escritório desde que eu entrei nesse emprego novo. Né? E a minha segunda regra é com celular, que é eu nunca gasto mais de R$1.000 num celular.
Nossa, nunca. 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 Celular é o tipo de coisa que você vê, né? E você faz a mesma coisa. A gente sempre vai atrás da promoção, da promoção, da promoção. Exato. Né? E a gente sempre acaba pegando um celular que, tipo, acabou de sair a nova geração Motorola, blá blá blá. A gente compra a geração anterior. Sim. Eu comprei esse que eu tenho, esse que deu o problema todo, é o G6. Eu comprei o G6 quando lançou o G7 Plus. Ou G8. Acho que é G8. Acho que era o G8, é. Quando lançou o G8 Plus, aí tinha uma promoção do G6 que era tipo R$800. Eu falei, é isso aí. Vou comprar agora. Sim. Aí o universo jogou de volta e eu tive todos esses problemas. Que é diferente, por exemplo, do computador, né? O computador eu fiz uma boa pesquisa. Obviamente fui atrás também de preço mais baixo, mas assim, eu comprei um computador que não foi necessariamente barato, mas obviamente que foi 4 vezes mais barato do que um MacBook que eu queria. E assim, tem que durar algum tempo, né? Eu não espero que ele vá durar os 9 anos que meu Mac durou, mas eu espero que ele dure pelo menos uns 5, 6 anos. Ah, não, isso vai durar. Isso vai durar. Porque assim, computador eu acho que é uma coisa que tem que durar muito. Celular não adianta. Celular é frágil, celular é roubado, né? Celular é roubado. Você teve aquele celular seu que foi roubado. Eu já tive um celular. Vamos aproveitar esse gancho e mudar radicalmente de assunto, mas ainda fazendo um link. A gente tinha falado de contar as histórias de assaltos, né? Sim. Quanto tempo a gente tá? 31 minutos. Dá sim. Vamos lá. Tá, vamos lá. Conta do seu assalto. O meu é mais impressionante, ele fica pro final. Tá. Eu vou contar bem rapidinho. Eu tive 2 assaltos pessoa física e 2 assaltos pessoa jurídica. O primeiro assalto pessoa física que eu tive, eu tava na escola, tava no colégio, e eu tinha que andar do colégio até o ponto de ônibus. E era uma caminhada boa. E sempre foi tranquilo assim e tal. Mas aí um dia eu tinha ganhado um relógio Iron Man. Lembra desses relógios? Não. Era um relógio. Eu não sei, era um relógio digital com luzinha. Não era nada demais, mas era hype na época. Sei lá porque. Eu nunca usei relógio na vida. Eu não sei porque que eu quis ter aquele relógio. E acho que depois desse evento, principalmente, eu nunca mais de fato usei relógio de pulso. Mas aí um dia eu tava andando tal. E tava com o relógio, né? Obviamente, no pulso. E passei por uma galera, assim, por uns caras que deviam, sei lá, ter a minha idade, ou talvez ser um pouco mais velhos. E eu passei por eles e eles repararam em mim. Eu falei, ih, caralho. Segui andando. Quando eu olhei pra trás, eles estavam vindo atrás de mim. Aí eu falei, cacete, isso eu tava quase no ponto. E aí... Mas era muito ermo, assim, o lugar. Você já me mostrou essa escola, era um lugar meio vazio mesmo. Não era muito... Assim, passava carro, mas não tinha muito pedestre. Mas era muito residencial, né? Não, ali era... Não era tão residencial assim. Na época, não era? Acho que não é muito residencial. Enfim, eu vou falar onde se alguém tiver essa referência, é perto do Hospital Mandaki, na Zona Norte. E aí, justamente quando eu passei do Hospital Mandaki pra chegar no ponto do ônibus, que hoje tem um McDonald's, onde é esse ponto de ônibus, mas na época não era, como é que eu vou explicar? Tinha, sabe, tipo umas ilhas que ficam entre as pistas da avenida, tem tipo uma ilha. Tá, sei. Entendeu? Na hora que eu tava nessa ilha já foi a hora que eles me abordaram, porque era justamente o momento que não tinha absolutamente ninguém e não tinha como eu correr, porque senão eu ia ser atropelado, né? O sinal tava aberto. E aí eles pegaram meu relógio, pegaram uma bolsinha que eu carregava no... Tipo um porta-moeda, que eu carregava no bolso com um dinheirinho, não devia ter muito dinheiro, devia ter R$10, fichas de lanche da escola e os meus passes de ônibus, que era o passe de papel, né?
E eu devia estar de mochila e coisas assim, mas enfim, acho que obviamente eles sabiam que na mochila só ia ter material escolar mesmo, né? E aí eles pegaram essas coisas e foram embora. E aí eu fiquei, tipo, passado, assim, né? Tipo, eu acho que eu fiquei mais triste por causa das fichas de lanche do que por causa do relógio. E os passes escolares também, porque eu falei, gente, como é que eu vou embora pra casa agora, né? Aí cheguei no ponto de ônibus, tinha uma senhora no ponto de ônibus, expliquei que eu tinha sido assaltado, se ela podia me dar, né, o dinheiro da passagem, e ela ficou super desconfiada de início, mas aí depois ela deu. Uhum. E esse foi o primeiro assalto pessoa física. O segundo não foi um assalto, foi um furto. Foi um furto. Né? Que eu tinha um... Qual que era aquele celular? Era Samsung o S3. Galaxy S3, é isso? Eu tinha esse celular, eu tava no ônibus voltando do trabalho. E... Tecendo comigo. Tava conversando com Tava você? tecendo comigo e do nada você parou de responder. E aí eu tava, enfim, tava com o celular na mão, dando mole, eu tava sentado muito perto da porta do ônibus. E aí o cara simplesmente, a hora que o ônibus parou e a porta abriu, ele só arrancou o celular. Não deu tempo nem de eu pensar. Uhum. A sorte é que eu já tava no... Na época eu morava na República, na praça, muito perto ali da Praça da República. E nessa hora o ônibus já estava na Consolação já ali pra baixo, depois do cemitério da Consolação ali. Então era tipo mais uns 2 pontos e eu tava em casa. Desci do ônibus num pinote, cheguei em casa, liguei avisei o Telo do que tinha acontecido, liguei na Vivo, na época eu tinha telefone fixo, então liguei na Vivo, cancelei a linha e saí trocando senha de tudo que tinha no celular, enfim. Foi só isso. E os assaltos pessoas jurídica quando eu trabalhava na loja da minha irmã, quando eu contei alguns episódios atrás, que a loja foi assaltada acho que umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes, 2 delas eu tava lá. E na primeira tava só eu e a minha tia, que trabalhava comigo, e o cara fingiu que tava comprando e que ia comprar alguma coisa. E aí a hora que ele chegou no caixa pra supostamente pagar, ele tirou a arma e apontou pra mim. Nossa. E aí o outro já foi... E atrás da loja tinha um banheiro. E aí eles puxaram... O que tava sem arma puxou a minha tia e já levou pro fundo. E o que tava com arma também, tipo, ele meio que fez assim com a arma, né? Eu tô fazendo como se vocês pudessem ver, mas ele fez assim com a arma do tipo, vai também. E aí eu fui, eles trancaram a gente no banheiro. Nem trancaram, porque a porta não tinha tranca. Mas eles falaram pra gente ficar lá. E aí a gente ficou desesperado, tipo, o que a gente faz? A gente sai, a gente fica aqui, o que a gente faz agora, né? Aí daqui a pouco a gente ouve tia, que era a menina da loja do lado, que viu que não tinha ninguém lá e começou a chamar pela minha tia. Ela chamava ela de tia também. E aí que a gente viu que o cara tinha ido embora. Eles levaram tudo que tinha no caixa, levaram mais umas... Tudo que foi de peça de roupa que eles conseguiram pegar pra levar na mão, eles pegaram também. E foi isso. Mas no outro, acho que foi só uma vez. Acho que eu misturei uma história em 2 ocasiões diferentes. Eu acho que eu realmente estava em um dos assaltos só e minha irmã estava nos outros. E em um dos outros assaltos ela gritou com o ladrão. E o ladrão estava armado. Qual das duas? A Simone, claro. Eu consigo visualizar a cena. Ela gritou com ele e ele ficou tão assustado que ele fugiu. Eu não sei se a arma era de brinquedo ou se estava sem bala. Provável. Não sei. Eu sei que o cara realmente correu. Se o cara tá, tipo assim, se o cara pensando assim, se o cara tá assaltando uma loja de roupa que vende principalmente uniforme pra escola da Zona Norte, ele não vai... Normalmente ele não vai estar com uma arma, sabe? Ele tem coisas mais lucrativas pra assaltar com uma arma.
Ainda mais quando que a loja ficava numa avenida movimentada, né? Então, tipo... Enfim, ela foi bem louca, mas... Não, mas é verdade, eu tava em só um desses assaltos. Acho que foram 3, então eu tava em um e minha irmã tava nos outros 2. E aí, o terceiro foi justamente esse, que ela ficou puta, porque, porra, já tinha sido assaltada 2 vezes, né? E acho que, enfim, deve ter rolado lá pela região o boato que a dona daquela loja era louca, então era melhor não assaltar, né? Porque nunca mais teve nenhum assalto lá. Funcionou. Mas foram essas minhas histórias. Tá. Então, eu não tenho muitas histórias de assaltos concluídos, né? Porque, tipo, já tentaram me assaltar 2 vezes. E você reagiu, né? Então, como é que é aquele ditado? Não, Fool me once. não sei o que, reaja a assaltos, como é que é? Acredite nos seus sonhos, reaja a assaltos. Isso. É o meu ditado, basicamente, porque já tentaram... Vai ser a tagline do episódio. Já tentaram me assaltar 3 vezes e as 3 vezes não conseguiram. Porque eu vou cronologicamente ao contrário. Porque assim, a última vez que tentaram me assaltar foi bem assustador, porque não foi necessariamente uma tentativa de assalto, mas foi uma coisa bizarra, que é, na época que eu morava em BH ainda, eu e o Rodrigo, a gente, né, ficava ele indo pra lá, eu vindo pra cá e tal. E aí, muitas vezes, eu pegava o metrô, né, pra ir pro aeroporto, pra ir no aeroporto pegar o voo. Acho que eu tava indo pro aeroporto mesmo, não era? Não era pra Cometa na época. Acho que na época a aviação brasileira ainda existia. Ah, nossa, eu não faço ideia, mas era muito cedo. Era então... muito cedo, era tipo, sei lá, 4:30 da manhã. Acho que eu tava indo pro aeroporto, sim. Tava indo pra aquele terminal que tinha voo da Webjet. Lembra da saudosa Webjet? Eu acho que você tava pegando o metrô pra ir pra estação Tatuapé pra pegar o ônibus pra Guarulhos, não é isso? Isso. Aí, estávamos lá em frente à estação República. Passa um nóia e fala, cara, me dá um dinheiro aí. E aí, tipo, antes de eu pensar qualquer coisa, eu olhei pra mão dele e ele tava segurando um canivete, assim, tipo, com a lâmina tirada pra fora do canivete, indo pra cima de mim e do Rodrigo. Tipo assim, foi tão rápido que eu fiquei meio chocado, porque eu sou da roça, né, sou de BH, eu sempre tive um pouco de medo de São Paulo, assim. E foi a primeira... Tá certíssimo, São Paulo é um lugar pra ter medo mesmo. E foi a primeira vez que aconteceu uma coisa assim comigo em São Paulo, né? Eu já tinha zanzado pelo centro de São Paulo, nada tinha acontecido. E aí aconteceu isso, eu fiquei muito chocado. E desde esse momento eu comecei a ter muito medo do centro em si. Né? Tanto na época que a gente tava na República, eu tinha bastante medo do centro ali. Nossa, quando escurecia. Inclusive é incrível que eu nunca tenha sido assaltado no centro, morando tanto tempo lá. O Carlos, meu ex, foi assaltado feio, tipo, do caralho. Remédio de novo. Tá, vamos logo. Foi assaltado feio, lá numas paralelas lá de onde eu morava. Ali era bem tenso. Agora que tá gentrificando, né, estão expulsando todo mundo por causa dos empreendimentos imobiliários. Mas enfim... Mas aí, tipo, foi isso, mas ele não levou nada, a gente conseguiu. O Rodrigo me puxou pelo braço, a gente conseguiu fugir. A gente foi muito louco, né? Sim, a gente simplesmente saiu correndo pra dentro do metrô. A gente simplesmente saiu correndo pra dentro do metrô. Não exatamente. que isso seja um sinônimo de segurança, principalmente às 4 e pouco da manhã. Porque, né, naquela mesma estação da República, uma mulher já foi estuprada ali, né? Naquele mesmo lugar que a gente entrava. Exatamente naquela mesma entrada que a gente usava. Então, assim, nossa, estamos no metrô, estamos seguros. Não. Mas, enfim. Aí, a outra vez foi quando eu tinha, sei lá, eu já tava na faculdade, eu devia ter uns 22, 23 anos. E um cara... Você tá indo pra trás, né? Eu tô indo pra trás. E aí um cara, simplesmente, no meio da rua, pegou o meu celular assim e saiu correndo. Só que eu tava numa região que, assim, não era o meu bairro, mas era meu bairro, sabe assim, é próximo. Aí eu falei, vai não. E saí correndo atrás dele. E aí, na hora que ele viu que eu ia alcançar ele, ele jogou no chão o celular assim, eu consegui pegar, ficou tudo bem. E foi essa vez. E aí tem a fatídica vez, que quando eu tinha 15 anos, eu fui mordido por um ladrão. Gente, essa é a melhor história.
Que foi o seguinte, eu nunca tinha tido celular na vida. A minha mãe tinha um celular, ela emprestava pra mim e pro meu irmão. Tipo, sei lá, a gente ia numa festinha da escola. Aí ela dava o celular pra ela poder ligar, né, pra encontrar a gente. Era aquele, o A40 da Xuxa, da Oi, lembra? Quando a Oi chegou, ela só tinha 2 celulares. Tinha o A40, que era um celular que ele tinha uma... Tipo, ele não era... A telinha dele era tipo uma telinha de celular antigo, sabe? Aham. Ela era tipo de pager, assim, era fininha. E tinha o A50, que era mais chique, que é aquele da tela laranja. Aí, a minha mãe tinha um A40 e tal. Aí, quando eu fiz 15 anos de presente de aniversário, eu ganhei do meu pai e da minha mãe juntos não lembro, mas acho que foi dos dois. Eu ganhei um 2100 da Nokia. Que era chiquérrimo, porque ele tinha a luz azul. Ele era todo azulzinho, meio transparente, assim. Procurem aí. 2100, era bem bonitinho. Ele era meio azulzinho transparente, a luz dele era azul. E ele tinha um espaço atrás pra você colocar uma foto A4, uma foto 3x4 sua. Meu Deus. Chiquérrimo. Última moda em Paris. Gente, que horror. Mas aí, naquela época era o máximo de customização do celular que tinha, né? Aí, beleza. Estava eu, todo feliz, todo adolescentezinho, voltando da escola, porque eu estudava, eu e meu irmão estudávamos juntos numa escola que ficava, tipo, sei lá, uns 8 quarteirões de casa. Então a gente sempre voltava juntos. Voltava eu, a Dessa, que estudava comigo na minha sala, meu irmão, que na época eu tava na 8ª, ele tava na quarta série. E aí, voltava eu na 8ª, ele na 4ª, e o irmãozinho da Dessa também tava na 4ª série, era da sala do meu irmão, ele também chamava Matheus. Aí estamos lá todos felizes, os 4 voltando. E assim, voltava muita gente, sabe? E o meu bairro, assim, ele é bem bairrozão mesmo, então... É bem movimentado. É movimentado de gente, assim, sabe? E aí estou eu andando todo feliz, mexendo no meu celular. Né? Não devia estar fazendo isso, mas enfim. Aí, do nada, brotam 2 caras. Na época se eu tinha 15 anos... Na verdade, eu tinha 14. Se eu tinha 14 anos, eles deviam ter uns 18, 17, assim. Eles eram maiores que eu, mas não eram tão mais velhos. E eram 2. E aí, um foi, assim, do meu lado direito, com a mão no celular, e o outro do lado esquerdo me segurando. Só que, assim, eu tinha ganhado, tipo assim, sei lá, meu aniversário foi na sexta, isso era uma terça. Eu falei, não, o universo não vai fazer isso comigo. Eu não vou ser roubado no celular que eu acabei de ganhar. Eu queria muito ter um celular, todos meus amiguinhos tinham um celular, eu vou ter essa porra de celular. E aí eu segurei o celular na mão, tipo assim, né, tipo, como uma garra assim, e fiquei meio curvado pra eu conseguir proteger o celular pra eles não conseguirem pegar. E fiquei segurando. E nisso, sabe quando você perde noção do seu em volta, assim? Tipo, eu não via nada. É que bate adrenalina, né? Sim. E a gente tava na frente de um negócio de entregas que tem... Eu não sei se tem em São Paulo, mas acho que é só em Minas. Que chama Jamef. Que é tipo um galpãozão, assim, da Jamef. Então, tipo, tinham pessoas em volta. Tinham adultos olhando eu ser assaltado. Olhando uma criança de 14 anos ser assaltada. Nossa, eu não sabia desse detalhe que tinha adultos. Sim, vendo. tinha Tô chocado. Adultos. Tanto que o meu irmão, o Mateus, né, o meu irmão Mateus, o Mateus da Dessa e a Dessa correram pra dentro dessa Jamef. E eu fiquei lá lutando contra os caras. E aí, um anjo enviado por Deus, que era o pai de uma menina que tava, tipo, sei lá, ela não era da sala do irmão, ela era tipo da 5ª série ou da 6ª série, sei lá. Ela era um pouquinho mais nova que eu. Ele tava trazendo ela da escola, ele foi buscar ela, e aí ele veio correndo e falou, larga ele. Só que antes dele chegar, eu acho que os caras estavam muito nóia, estavam muito loucos, assim. E o que tava do meu lado esquerdo me mordeu no meu braço. E ele começou a me morder. E aí isso deveria, teoricamente, me deixar, né, desesperado, mas na hora me deixou mais nervoso, mais puto ainda. Eu falei, eu não tô acreditando que vocês estão me roubando e ainda por cima estão me machucando. Isso é um absurdo. E aí, tipo, eu tava
naquela adrenalina, e como eu sempre fui gordo, eu, né, era troncudo pra uma criança de 14 anos. Então eu empurrei um pro lado, empurrei o outro pro outro, e aí chegou esse pai dessa menina e falou, larga ele, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. E aí eles foram embora. E aí na hora, tipo, ele veio falar comigo e falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cadê meu irmão? Porque a primeira coisa, né? Cadê a criança que eu deveria estar tomando conta? Uhum. Aí achei meu irmão e tal. Aí ele veio. Aí veio um monte de gente da escola em volta e tal. Ah, tá tudo bem, tá tudo Esse bem. Esse abraço, tipo, chegou a sangrar de... Não, calma. Calma. E nisso eu, não, gente, tá tudo bem. Eles não levaram nada, tá tudo bem. Fomos andando pra casa normal. Beleza. Cheguei em casa... Aí esse cara me acompanhou até em casa e a minha vizinha de porta, assim, ela sempre foi muito amiga da minha mãe, desde que a gente era pequeno. Então ela sempre cuidava da gente. Uma das filhas dela foi nossa babá durante um tempo. Então sempre teve uma relação muito próxima até demais. Mas enfim. Aí ela veio, né, ver o que tinha acontecido e tal. Aí eu falei, ele me mordeu e tal. Ela falou, ele te mordeu? Falei, foi. Aí eu levantei a blusinha da camiseta. Tinha como se fosse um pitbull tivesse me mordido. E sangue descendo, escorrendo pelo meu braço. Nossa. Porque eu tava de blusa de frio, então não dava pra ver. Sangue. Aí quando eu vi o sangue e quando eu vi a mordida, e eu já tava dentro da minha casa, meu irmão já tava quietinho no quarto, eu comecei a chorar. Puts. Aí eu desabei. Sério, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida quanto eu chorei. Nossa, foi muito desesperador. Porque foi uma sensação muito ruim, sabe? Do tipo, ver pessoas vendo você ser assaltado, as pessoas não fazerem nada. E, tipo, eu era uma criança, sabe? E até hoje, e como eu tenho queloide, né? Em mim sempre forma queloide, até hoje eu vou postar uma foto no Instagram. Eu ia falar isso, pra você postar uma foto nos stories. Vou postar uma foto da minha mordida que eu tomei. Aí me levaram pra tomar antirrábica, né? Porque vai que... Não, faz sentido. Aí tomei um monte de coisa, mas assim, ficou tudo bem. A única coisa é que hoje eu tenho essa mordida no braço. Do ladrão. E Mouse tem uma coisa que ele... machucados muito assim, né? Ele fica com queloide. Sim. Então você tem outras queloides pelo corpo, tem as mais recentes são as da operação da vesícula. Sim. Né? Eu tenho queloides na barriga da operação da vesícula, tenho queloide da BCG no braço direito, da mordida no braço esquerdo e de alguns machucados que eu tive na vida nas costas. E ainda bem que a gente tem um tatuador maravilhoso, né? E você nunca ficou com queloides nas tatuagens. Sim, não, o Gonta é massa. Gente, façam tatuagem com o Gonta. É lá em São Caetano. Porque ele arrasa. Não, calma, deixa eu terminar de contar. Ah, tá. E aí, rolou isso, né, e tal. E, tipo, até hoje eu acho isso muito absurdo com o povo desse lugar, sabe? Que nunca... não ajudou e tal, não fez nada. Eu acho isso muito absurdo. Quando eu penso assim... Pensando se eu hoje visse uma criança sendo assaltada, eu ia ficar parado observando, sabe? Que tipo de ser humano é esse? Eu não sei se você não tinha me contado esse detalhe, eu só tinha abstraído da minha mente, mas ouvindo agora eu achei realmente bizarro, assim. Sim. E aí, coisas de bairros pequenos, né? Anos depois, muitos anos depois, vou eu todo feliz votar, quando eu ainda votava em BH, num dos colégios públicos lá perto da minha casa. Quem é o presidente da minha sessão eleitoral? O pai da menina que me salvou. Olha só. Sim. E até hoje, tipo, ele pergunta, ele brinca comigo e tal, mas assim, é uma coisa muito louca. E isso é realmente uma coisa que me marcou na vida, assim. E aí, acho que como eu reagi a esse primeiro assalto na vida, eu tomei essa de sempre reagir a assaltos. Obviamente, se o cara tiver uma arma apontada na minha cara, é uma coisa diferente. Favor. Isso nunca aconteceu comigo. Porque eu sempre tive essa sorte aí dos anjos me observando. Mas, nessas coisas que é tipo um cara que vem e fala, me dá aí. Vou dar porra nenhuma, não. Ah, vai tomar no seu cu. Eu sempre lembro o Gui, lembra do Gui que estudava comigo? Não. É um menino que fez faculdade comigo. Ele morava num bairro bem rico lá em BH, só que é muito visado porque é um bairro rico. E é aqueles bairros que são extremamente residenciais, então das 6 horas da tarde não tem uma alma viva na rua, porque todo mundo tem carro ou já tá dentro de casa.
E aí, um dia ele tava voltando pra casa, na Rua do Ouro. Quem é de BH aí vai saber qual é. E aí veio um ladrão falando, ô, me dá esse celular aí. Ele falou, não vou dar não. Me dá esse celular aí. Não vou dar não. Me dá esse celular aí. Ele falou, ô, não vai ser nem meu nem seu. Pegou o celular e tacou no chão. O celular explodiu em 1 milhão de pedaços e ele saiu correndo. Amei. Amei. Eu acho super justo. Tipo, cara, eu não tenho como manter isso comigo, mas você também não vai ter. Não vai ter. Você vai se Eu vou foder destruir também. esse celular, mas não vai ser seu. Eu lembrei de um assalto que eu evitei também. Eu tinha Olha. esquecido esse. Foi no Rio de Janeiro. Tava eu. Para, vai, que preconceito. Não, mas eu tive muito medo quando eu tava no Rio, mas foi o lugar mais tranquilo. Eu me senti mais tranquilo no Rio do que aqui em São Paulo. Tava no Rio de Janeiro em 2005, por aí, 2004, 2005. Tava eu e o Roba. E a gente tava na Lapa, em frente ao Circo Voador, porque a gente ia entrar no circo pra ver um show. A gente ia ver o show do Friendly Fires. E a gente tava. Devia ter mais alguém com a gente. Não sei. A gente tava conversando. E eu tava de costas para a rua. E na época eu tinha o hábito de usar a minha carteira no bolso de trás. De repente eu tô conversando, o Roba tava de frente pra mim e a gente tava conversando. E aí foi uma coisa meio simultânea. Eu senti algo estranho na minha bunda e o Roba fez uma cara de susto. E aí eu tive um reflexo que eu bati na minha bunda com a minha mão, obviamente, e segurei a carteira. E aí uns moleques saíram correndo dando risada. O moleque estava enfiando a mão no meu bolso e puxando a minha carteira. E assim, a gente ficou em pânico, a gente correu e entrou pro Circo Voador e ainda ia demorar muito pro show começar. Mas a gente já entrou e ficou lá. E a gente ficou desesperado porque assim, na época, o Roba não tinha cartão de crédito, eu tinha o único cartão de crédito que estava sendo usado na viagem, a gente estava usando meu cartão para tudo. E a gente tinha muito pouco dinheiro. Tipo, se o cara realmente tivesse roubado minha carteira, a gente ia ter que dar um jeito de sobreviver ou voltar pra São Paulo na mesma hora, porque a gente não ia ter dinheiro pra ficar lá. Sim. Mas é foda essas coisas, né? E é uma coisa que te deixa muito impotente, assim, sabe? Você fica se sentindo um merda. Tipo, vários amigos meus eram assaltados, tipo, chegava se sentindo um lixo, sabe? Tipo, quando eu me senti quando o cara me mordeu. Porque, tipo assim, eu falei, mano, que saco, sabe? A sensação é horrível mesmo. Tipo, eu não tenho culpa disso. Principalmente quando tem violência, como nesse seu caso, como no meu caso da loja, né? É foda. Sim. E eu tava lembrando da Camila. Camila, minha melhor amiga, ela tem algumas das melhores histórias de assalto. Porque na época que era moda as pessoas passarem de bicicleta e roubarem celulares das pessoas na calçada da Avenida Paulista, né? Teve uma época que isso era muito comum, assim, todo dia tinha Sabe onde vários. isso virou moda agora? Na Augusta. Tomem muito cuidado, viu, gente? Ixi. Na Augusta. A Camila já foi assaltada pelo menos umas 3 vezes assim. E teve uma vez que o cara, além de roubar o celular, ainda empurrou ela caiu no chão, coitada. Nossa, gente. Mas aí, essas coisas dos assaltos me geraram uma coisa que hoje em dia o tempo inteiro que eu tô andando, pode ser o horário que for, pode ser onde for, eu tô sempre olhando pra trás, olhando pros lados. O Rodrigo até fica me zoando, porque, tipo assim, o tempo todo eu não consigo, simplesmente, andar pra frente. Eu fico andando, olhando pra trás, eu paro um pouquinho. É mais, tipo, acho que em mim deixar claro pra quem estiver tentando que eu estou atento e que eu vou te bater. Não, mas você tá certíssimo. Por exemplo, quando roubaram meu celular, foi pura falta de cuidado mesmo, sabe? Uma coisa que eu não faço mais eu até uso o celular no ônibus, mas eu não sento perto das saídas, das portas. Eu sempre sento no meio, eu sempre sento lá na frente quando tem lugar. Eu nunca sento nas portas de saída dos ônibus. Eu nunca gostei de sentar em saída também. Mas acho que é bem questão de ficar atento mesmo, né? Sim. Vamos parar por aqui? Vamos, mas é isso, gente. Acreditem nos seus sonhos, reajam a assaltos. Mentira, não reajam. Mentira, não reage não. Tem que tomar muito cuidado, mas assim, dependendo da situação,
dependendo muito da situação. Se o cara não tiver uma arma, né, e tal, eu acho correto, porque, tipo assim, uma coisa que acho que me ensinaram isso na época que eu fiz o curso de segurança lá da época da loja, porque a loja era assaltada. A gente sempre deu muita sorte que a loja era assaltada só de noite. Nunca ninguém entrou lá quando a gente tava lá. Mas... Porque, né, gente, a pessoa vai entrar e roubar o quê? Piso. Mas, enfim. Como é que fala? Deram um negócio no curso de segurança que é falando: sempre pensem que, a não ser que seja uma gangue, tipo, uma grande quantidade de pessoas armadas e tudo mais, o ladrão tá com muito mais medo do que você. Então, se você souber agir com calma na hora, você vai conseguir evitar a maior parte das situações. Na maioria das vezes, você nem vai ser... nem vão tentar te roubar. Porque a pessoa vai ver que você está atento. Então, o ladrão quer fácil. Ele quer facilidade. Então ele não vai assaltar você porque você parece uma vítima interessante. Não é o Arsène Lupin, sabe? Ele vai te roubar porque tá fácil. Então não dê bobeira. Para de dar bobeira. Eu vejo muita gente dando bobeira com o celular. Nossa, agora que eu trabalhava, né, no Largo da Batata, tem muita gente no Largo da Batata. Gente, o Largo da Batata é tipo assim... Se você quiser ser um assaltante, quiser ficar rico, passa uma tarde no Largo da Batata e quiser ficar milionário. Na época que eu trabalhava lá, às vezes eu e a Inês, a gente saía da agência, sei lá, 7 e pouco, 8 horas da noite, e ia pegar Pokémon ali naquela região. E eu ficava morrendo de medo também de pegarem nosso celular. A gente sempre ficava ali, fazia uma raidzinha, pegava um Pokémon aqui, outro ali e ia embora. Porque a gente ficava morrendo de medo. Mas é isso, então. Beijos, mores. Beijos. Despede das pessoas. Beijos, acabei de falar.